Olá, amigos. Mais uma vez estou bem animado compartilhar essas histórias. Vamos falar hoje sobre a família Knight. É escrito assim, é K-N-I-G-H-T. O K é mudo. Parece a palavra noite, night, mas está escrito um pouco diferente. Eles moravam em Colesville, New York. Colesville, como pode ver no mapa aqui, está mais ou menos perto de Harmony. E a família Knight morava lá. Tanto o pai, que se chamava Joseph, e isso vai ser um pouco estranho, porque a família Knight tem Joseph Sr. e Jr., como a família Smith. Então, a dificuldade é que o pai Knight a contratou com o pai e filho Joseph Smith para buscar prata espanhol perdida. E foi nessa experiência que eles se conheceram. Foi Joseph Knight Sr. e Josiah Stoll que estavam buscando essa prata. E Joseph Knight Jr. escreveu: meu pai disse que Joseph Smith Jr. era a melhor mão que ele já havia contratado. Ele também disse: eu e meu pai acreditamos no que ele nos disse sobre a primeira visão. E acho que fomos os primeiros a acreditar depois da família do pai dele. Foi Joseph Knight Sr. que emprestou seu cavalo e buggy para Joseph buscar Emma para fugir e casar com a Emma. Foi Joseph Knight e Josiah Stoll que estavam na casa da família Smith na noite de 21 de setembro de 1827. Foi naquela noite que Joseph e Emma emprestaram mais uma vez o cavalo e buggy do Joseph Knight para ir buscar as placas. Eu falo emprestar, é só que não pediram permissão, então emprestaram, mas se lembrar da história, quando amanheceu, o Joseph Knight olhou pela janela e não achou nem o cavalo nem o buggy. E perguntou, e Lucy, a mãe do Joseph, sabia que ele tinha tomado e ela estava tentando esperar um pouco. Então ela diz, Dom Carlos, que era o filho mais novo, Dom Carlos, vai lá buscar o cavalo e buggy. Tenho certeza que eles só andou uma distância. E logo depois Joseph e Emma voltaram. Mas tinha uma história longa antes da restauração da igreja. Quando Joseph voltou do Monte Cumorah, depois de ter recebido as placas, ele puxou o Joseph Knight Sr. ao lado e disse que Urim e Tumim eram fabulosos e que ele podia ver qualquer coisa com eles.
Agora, vamos estudar as Escrituras um pouco. Na seção 12, Joseph Knight Sr. perguntou: o que eu posso fazer para ajudar na obra? O que estava acontecendo em maio de 1829? Joseph e Oliver estavam traduzindo o livro de Mormon. Então vamos ler o cabeçalho da seção 12. Seção 12. Revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, a Joseph Knight Sr., em Harmon, Pensilvânia, em maio de 1829. Joseph Knight acreditava nas declarações de Joseph Smith quanto a estar de posse das placas do Livro de Mormon e quanto ao trabalho de tradução em curso, e várias vezes dera apoio material a Joseph Smith e a seu escriba, o que lhes permitia continuar traduzindo. A pedido de Joseph Knight, o profeta inquiriu o Senhor e recebeu a revelação. Agora Lucas pode ler 12, versículos 5 e 6. Portanto, se me pedires, receberás. Se bateres, ser-te-á aberto. Agora, como pediste, eis que te digo, guarda meus mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Então, o Senhor disse para Joseph Knight: e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. E como ele respondeu a isso? Bem, ele não podia traduzir nem ser o escriba. Então, Joseph e Oliver não tinham dinheiro nenhum, nem para comida. Então, Joseph Knight veio com o Joseph Smith escreveu que Joseph Knight muito amavelmente e com toda a consideração nos trouxe algumas provisões a fim de que não fôssemos interrompidos no trabalho de tradução. E ele trouxe um barril de peixe e algumas folhas de papel partado para escrever, cerca de 9 a 10 sacos de grãos, 5, 6 sacos de batatas e meio quilo de chá. E o filho, o Joseph Knight Jr., lembrou que a certa altura, durante a tradução, Joseph Smith precisava de $50, aparentemente, para fazer um pagamento no terreno que ele estava comprando. E o Joseph Jr. disse: meu pai não conseguiu arranjar o dinheiro. Então, ele então veio a mim. No mesmo dia, vendi o terreno da minha casa e enviei para Joseph Smith. Pensa sobre isso. O Joseph Knight Jr. teve um terreno para construir a casa dele. Ele vendeu na hora e deu o dinheiro a Joseph Jr. Eles estavam consagrando tudo antes de ter uma igreja. Que família incrível! Então eles responderam imediatamente. E eu vou contar mais história da família, mas só para ir algumas gerações no futuro, no campus da BYU, na maioria dos edifícios tem um nome
de apóstolos ou profetas. Tem o edifício de Spencer W. Kimball, aí tem a biblioteca de Harold B. Lee, edifício de Joseph Smith, de David O. McKay, tem um monte. Mas tem um edifício que é de Jesse Knight, que nunca foi apóstolo. Quem é ele? Ele foi o neto de Joseph Knight, o filho de Newell Knight. E vamos falar mais sobre Newell daqui a pouco. E por que tem um edifício com o nome dele? Porque no início da BYU, a faculdade estava fracassando financeiramente e Jesse Knight doou um monte de dinheiro para salvar a Brigham Young University. E por isso tem o edifício no nome dele. Então, essa família tem abençoado a igreja desde o início. Aliás, tem uma autoridade geral, agora é emérito, o nome dele é Bruce Hafen, e ele é descendente dessa família. Mas, vamos continuar com a história. Uma semana depois da organização da igreja, na casa da família Whitmer, Joseph estava voltando para casa em Harmony e antes de chegar em Harmony, ele desviou para visitar a família Knight em Colesville, Nova York. E o Joseph teve uma reunião com a família e pediu que Newell orasse. Newell não tinha costume de orar em público, pediu que não orasse. No próximo dia, Newell foi lá na floresta e orou em privado. Mas, quando tentou orar, ele sentiu um peso espiritual muito forte e esse peso continuou com ele quando ele voltou para casa. Quando chegou em casa, estava tão ruim que ele pediu a que a esposa chamasse o profeta. Então Joseph Smith foi e quando chegou, o Newell gritou: "Expulse o demônio de mim." E Joseph nunca tinha feito isso, nem tinha dado uma bênção usando o sacerdócio. Então ele não sabia fazer, mas era uma emergência e ele disse, ele tinha lido no Novo Testamento e ele disse: "Em nome de Jesus Cristo, retira-se dele." E imediatamente o Newell caiu no chão, Joseph levantou ele e Newell disse que ele viu o demônio sair do corpo dele. E depois Joseph Smith falou para a família que esse foi o primeiro milagre na igreja, com essa família tão especial. Em maio e junho de 1830, agora 1 e 2 meses depois da organização da igreja, toda a família Knight se batizaram na igreja e mais
8 famílias. Então, esse ramo de Colesville foi o primeiro ou um dos primeiros ramos da igreja. Tinham alguns membros em Fayette, onde estava morando a família Whitmer, e outras famílias em Palmyra. Mas bem no início houve esses 3 ramos. Joseph pediu que Hiram e sua esposa fossem para Colesville, para Hiram ser o presidente do ramo, porque Hiram tinha muito mais experiência do que esses conversos de Colesville. O Hiram já era membro por 2 meses. Então, ele foi o primeiro presidente do ramo e logo após, Newell Knight foi chamado presidente e o líder. Newell era o filho do Joseph Knight. Joseph Knight era bem sucedido financeiramente. Ele tinha 2 fazendas, um moinho de cereais e 2 máquinas de cardagem. Isso é o que faziam com algodão e lã para ajuntar os fios, para poder costurar. Quando Joseph anunciou na conferência geral da igreja em janeiro de 1831, foi nos dias 2 e 3 de janeiro, e quando Joseph anunciou que era para todo mundo sair de Nova York e ir para Kirtland, e o Senhor fala que era para vender as fazendas e os negócios, ou alugar, ou só deixá-los. Ele disse isso na Doutrina e Convênios. Nessa conferência, Joseph recebeu Doutrina e Convênios 38. E os que têm fazendas que não possam ser vendidas, que as deixem ou aluguem, como lhes parecer melhor. Agora pense sobre isso. Isso significa essa família tão sucedida, e o Senhor disse que podem alugar ou simplesmente deixar. Isso, se eu fosse a família Knight, eu diria, mas deixar tá doido. Eu trabalhei por anos e anos e anos. Fica bem óbvio para mim que o Senhor está dizendo: eu não me preocupo com as coisas do mundo. Eu posso te dar todas as coisas do mundo. Aliás, ele disse no versículos 18 a 20, e agora vos ofereço e considero apropriado dar-vos maiores riquezas, sim, uma terra de promissão, uma terra que mana leite e mel, sobre a qual não haverá maldição quando o Senhor vier. E dá-las-ei a vós como terra de vossa herança, se a buscardes de todo o coração. E este será meu convênio convosco. Vós a recebereis como terra de vossa herança e como herança de vossos filhos para sempre, enquanto a terra durar, e tornareis a possuí-la na eternidade, para não mais passar. Então o Senhor disse: eu vos darei maiores riquezas, sim, uma terra de promissão, uma terra que mana leite e mel. Não se preocupa com as suas empresas e suas fazendas. Exigiria uma fé, eu acho que eu não tenho.
que eu não teria para largar tudo isso. Mas que eu saiba, eles venderam e continuaram para Kirtland. E eles chegaram em Kirtland e a igreja era novinha. Foi em outubro que os 4 missionários foram para uma missão para os Lamanitas em Missouri. E na jornada eles pararam em Kirtland. Eu vou contar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas pararam em Kirtland e Parley P. Pratt queria compartilhar esse evangelho fabuloso que ele achou. Ele queria compartilhar com os amigos da igreja que ele pertencia em Kirtland antes. Ele queria compartilhar o evangelho. Eles pararam na jornada para a missão e ensinaram e batizaram 130 pessoas. No final de 1831, tinha mais ou menos 1830, tinha mais ou menos 200 membros da igreja. 130 em Kirtland e 70 que vieram de Nova York. Todos esses batismos em Kirtland aconteceram em 3 meses, na ida para a missão, mas vamos falar mais sobre isso depois. Mas a família Knight e todas as 9, Knight mais 8 outras famílias, foram para Kirtland. Um novo membro que se chamava Lyman Copley doou a fazenda enorme dele para essas 9 famílias. E eles começaram a plantar e fazer tudo para viver na fazenda. Então eles começaram a viver nessa fazenda e eles já sabiam que não iam ficar em Kirtland por muito tempo, mas não sabiam quanto tempo. Então, eles pediram ao profeta o que deviam fazer. Se deviam fazer plantação, plantar pé de fruta e tudo mais. E Joseph recebeu em Doutrina e Convênios 51:17, que fala: E a hora e o dia não lhes são indicados, portanto, que vivam nessa terra como se aqui fossem permanecer anos, e isso lhes reverterá para o bem. Era para eles viverem como se fosse por anos. Esse é um princípio importantíssimo para todos nós. Sempre em tudo que fazemos, devemos agir como se fosse por anos. Por quê? Porque devemos sempre deixar as coisas melhores do que achamos. Então, eles começaram a trabalhar e o Senhor queria tentar, ele queria que os novos membros tentassem a viver a lei da consagração, ou como se chamava no início, a Ordem Unida. E quem melhor para tentar isso do que esse ramo fabuloso de Colesville?
Então, eles começaram a viver essa lei na fazenda de Lehman Copeland. O problema era que logo depois Lehman Copeland voltou atrás e largou a igreja e chutou fora essas 9 famílias que estavam na fazenda dele. Que triste para eles. Agora, eu tenho que perguntar, mas o Senhor sabia que Lehman Copeland ia arrepender do que tinha feito. Arrepender não, mas voltar atrás. E porque ele disse para esse ramo de agir como se fosse por anos. Primeiro, eu acho que ele queria ensinar esse princípio importante. Segundo, ele não sabia que Lehman Copeland ia voltar atrás. Lehman tinha seu arbítrio, mas o Senhor sempre tinha um plano B. Qual foi o plano B? Bem, eles não sabiam, então mais uma vez perguntaram a Joseph. Então, Joseph foi ao Senhor e o Senhor disse que eles deviam ir para Missouri. Em Doutrina e Convênio 52, Newell Knight foi chamado para fazer uma missão, mas quando o ramo foi pedido ir a Missouri, então eles pediram que Newell continuasse como presidente do ramo. E o Senhor concedeu e Newell ficou como presidente. Mas parece que o Senhor ficou meio bravo. E ele disse em 56 versículos. Pois eis que eu revogo o mandamento que foi dado a meus servos, Selah J. Greenf e Newell Knight, em consequência da obstinação de meu povo que está em Thompson e suas rebeliões. Então parece que o Senhor não gostou do pedido, mas, como sempre, Ele nos dá o que queremos. Se lembrem daquele princípio de Alma 29, versículo 4. Ele sempre concede a nós o que queremos em nosso coração. Então, as famílias do ramo de Colesville juntaram as coisas mais uma vez e foram para Missouri. Um dos primeiros grupos a ir para Missouri. Na jornada, a mãe da família, Polly Knight, ficou doente e ela queria ficar na jornada porque ela queria morrer em Sião. Em Doutrina e Convênio 59, o Senhor falou: Eis que diz o Senhor, bem-aventurados são os que subiram a esta terra com os olhos fitos na minha glória, de acordo com meus mandamentos. Porque os que viverem herdarão a terra, e os que morrerem descansarão de todos os seus labores e suas obras segui-losão. E nas mansões de meu Pai, que lhes preparei, receberão uma coroa. Isso tinha que ser um conforto maravilhoso para esse ramo e essa família. Porque o Senhor com certeza sabia que Polly, a mãe da família, acabou de voltar para ele. E ele estava falando
Eu abracei ela com braços abertos. Que lindo, né? Depois, em abril de 1832, Joseph Smith visitou esse ramo de Colesville, em Missouri. E ele selou os membros do ramo para a vida eterna. Já pensou? O ramo inteiro. Eles não eram perfeitos, mas eles deram tudo de si para o reino. Que lindo! Alguns anos depois, o ramo de Colesville, junto com o resto dos santos, foram expulsos de Missouri. E depois disso, o ramo não ficou mais junto. Então eles foram para Nauvoo e dispersaram entre o resto dos santos. Depois que Joseph Smith foi atacado e morto, os membros do ramo de Colesville todos foram para Utah. Mas, na jornada, tanto o pai, Joseph Knight Sr., quanto Newell Knight, que era o líder do ramo, os dois faleceram na jornada. Esse ramo e essa família eram essenciais no início da igreja. Um exemplo de obediência e de consagração de tudo que eles tiveram. Que exemplo lindo! Eu esqueci de uma coisa. Quando Newell, ele ficou doente com pneumonia. Isso era muito mais sério naquela época, porque não tinha antibiótico. Então o Newell estava falecendo e ele sussurrou para a esposa Lídia. Ele disse: Lídia, é necessário que eu vá. Joseph está pedindo que eu vá para trabalhar junto com ele. Pensa sobre isso até a morte. O Newell estava obediente e apoiou o profeta Joseph até falecer para poder ir trabalhar na obra no outro lado do véu. Que exemplo para nós hoje, em 2021. Eu amo essa família. Eu amo os membros desse ramo, como eu amo os membros dos ramos e das alas e das estacas onde nós vivíamos no Brasil e onde servimos. Muito obrigado por hoje. Por favor, compartilhe com seus amigos. Tchau, até o próximo.